Aquela correria, né? Isso, e quando você faz um DRE, desculpa, deixa Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? No vídeo lá atrás já falamos sobre controles financeiros, sobre o fluxo de caixa, sobre as informações que vocês têm que enviar para a contabilidade e também pincelamos sobre as demonstrações contábeis, né? Sim. Depois que você envia essas informações para a contabilidade, o que é que a contabilidade te devolve. Então a gente queria falar mais no detalhe para que serve o balanço, o DRE, o próprio balancete, que é o resumo das duas declarações, né? O balancete é mensal e o DRE e balanço anual, mas o balancete já traz todas essas informações. Entendendo que a questão do fluxo de caixa já está resolvida dentro de casa, você consegue evoluir para um controle de contas a pagar, de contas a receber, o controle de estoque. Mensalmente você junta tudo isso, encaminha para a contabilidade e a contabilidade vai preparar o DRE, né? Sim. O DRE ou ADRE, ou demonstrativo ou a demonstração. A gente usa as duas formas. Simone, o que a gente consegue enxergar no DRE? O DRE, ele traz, a principal informação é o resultado, né? O resultado das suas operações, o resultado do seu trabalho. Como a Elaine disse agora há pouco, o que acontece? Você tem uma vida aí dentro da sua empresa, essa vida ela é documentada por papéis, por informações, vocês mandam isso para a empresa de contabilidade, a gente processa essas informações todas e aí a gente vai culminar nesses demonstrativos que a Elaine está falando, vai ser o balanço, o DRE, que são os principais, não significa que são os únicos, existem vários relatórios adicionais a esses. Mas o DRE, a principal informação dele é o resultado, se deu lucro ou se deu prejuízo. Mas ele também pode demonstrar para você onde você está aplicando o seu dinheiro, de onde estão vindo as suas principais receitas, no que você está gastando de mais ou de menos. Você consegue ver isso quando você olha para um DRE. E isso te dá a condição de tomar decisões estratégicas, decisões que vão influenciar diretamente nos seus custos, não é? Se a gente for ficar pensando nisso, vamos falar um pouquinho mais sobre balanço, Lúcia, por exemplo. Sim, mas até antes de ir pro balanço, quando você foi falando aí, eu tava pensando aqui, né? Uma coisa, eu acho muito bacana quando você coloca no DRE, uma coisa que as pessoas não se dão conta, que a gente fala de competência. Então, por exemplo, ó, quando você pega aquele período específico, né? Qual que é a diferença de você colocar tudo isso no DRE e não colocar no livro caixa? Por exemplo, mas eu tenho um livro, entrada e saída. No DRE, você vai ser uma demonstração de resultado do exercício. Você pega aquele período, então vamos pegar uma fotografia de como foi julho. Você pega de 1º de julho a 31 de julho e ali você vai olhar tudo que compete àquele período, porque se às vezes você vendeu a prazo, às vezes você vendeu à vista, parcelado, você não consegue enxergar isso no seu livro caixa. É verdade, Sim, porque não necessariamente você já recebeu ou já pagou, Exato. mas você já se comprometeu com aquele fornecedor ou o cliente já se comprometeu com você. E eu tenho clientes que às vezes falam assim, mas nossa, que estranho, eu não vendi direito agora e eu tenho dinheiro em caixa. Nem entendi direito o que aconteceu, né? Sim. Ou eu ouço assim, o contrário também. Nossa, gente, eu vendi muito bem, mas eu não tinha dinheiro. Eu apurei lucro e não sobrou nada, né? Eu vendi muito bem, nem chega nesse do apurei lucro, né? Eu vendi tanto, por que eu não tenho dinheiro? O que aconteceu? Então, quando você fala assim, o que aconteceu, gente? Você postergou o seu recebimento. E muitas vezes você pode ter feito um pagamento do seu fornecedor neste momento. E aí, dentro do DRE, você consegue enxergar isso. Você consegue perceber assim, qual foi seu ponto de equilíbrio. Quanto você precisa faturar para que você consiga pagar todas as suas despesas e que você tenha de lucro, e quanto de lucro você tem. E a margem de contribuição também, que é o lucro por produto, né? Que o é super lucro importante, bruto, né? Sem quanto que cada produto contribui para o lucro, para você poder pagar as despesas, que vai chegar no lucro final. Exatamente. E aí, voltando, né, pro balanço, como eu disse, o balanço já é um demonstrativo do histórico da empresa. Você vai contar ali no seu balanço, por isso que chama balanço. Lembra que antigamente tinha muito isso, fechou para balanço, né? Você ia no extra. É verdade. Uma vez eu fui
no Extra de noite e o Extra era 24 horas, eu fiquei chocada, então fechada pro balanço, né? Quem nunca? E aí, o que era? Antigamente as empresas faziam isso, elas fechavam para contar tudo que tem no estoque, elas fazem um levantamento de tudo que elas receberam, de tudo que elas efetuaram de pagamento e elas fazem um balanço, né? A mesma coisa, a pequena empresa também faz isso, a empresa média, todas as empresas devem fazer um balanço. O balanço ele é anual, ele pode ser mensal, mas o ideal é que você faça um balanço anual para ver como é que foi seu resultado. Você pega o histórico do balanço, tudo que você comprou, né? Quanto você tem em caixa, como você adquiriu. Aí se você adquiriu, por exemplo, aquele caixa que você tem atual de um empréstimo, né? Você vai olhar lá no seu passivo, no seu ativo, que é um assunto que o contador, né, sempre fala ativo, passivo, né, Elane? O que é o ativo e o passivo, Elane? Ativo, tudo que a empresa tem, grosseiramente falando. Passivo, tudo que a empresa deve. Para o mercado e também para o sócio. Né? Sim, em resumo, todos os direitos e todas as obrigações. Isso, né? eu ia falar, isso o professor que falava, né? Origem e aplicação, direitos e deveres, são formas diferentes de você falar do ativo e do passivo. Então, gente, o balanço ele é o histórico da empresa. Ele vai ter lá qual é o patrimônio líquido da empresa. E aí nessa linha, o balanço também mostra quanto está sendo o rendimento do capital empregado. Isso, pelo quanto eu sócio, enriqueci nesse né? ano? É um exercício que todo mundo tem que fazer, assim. Se eu pegar esse dinheiro que eu apliquei na empresa e colocar no banco, será que me rende mais ou menos? É um investimento. O capital que o empresário põe na empresa é um investimento. Helene, sabe outra coisa que eu estava pensando também, que eu acho que o empresário pouco pensa nisso? Por exemplo, a gente tem móveis e equipamentos, tem máquinas e equipamentos. A gente tem uma depreciação anual, Sim. né? Esse dinheiro da depreciação, ele deveria ser guardado Reservado, para novos investimentos. Todo mundo pensa Principalmente de tecnologia, porque a gente Sim. não vence, né? Não, e as pessoas pensam que verdade, depreciação, verdade. gente, é uma coisa ruim. Ah, não quero fazer depreciação, né? Não, é a provisão, é a provisão de uma reserva para você renovar, né, os seus Isso, equipamentos. ele deprecia esse equipamento aqui, então ok, esse não vale mais o mesmo tanto que eu paguei no primeiro momento, mas ele está gerando reserva para renovar aquilo, para criar novamente aquela situação, né? Outro erro que o empresário comete é com relação a férias 13º, né? Que também não Em relação às conta- provisões, Exato, né? não provisiona e aí quando tem que pagar o 13º fica aquela correria, né? Isso, E e quando olha você faz um DRE, desculpa, quando você faz um DRE, quando você faz um balanço, tudo isso tem que estar contido lá, né? E essas informações, elas contêm, elas falam muito da empresa, né? Então quando você pega um balanço para analisar um balanço, Ele quer ver toda a sua movimentação, como é que você vive, como é que a sua empresa vive, como é que você está aplicando o dinheiro que você gera naquela empresa. Outra né? informação importante também, quanto de disponibilidades ou de dinheiro você tem para pagar cada dívida que você Isso, tenha. grau de endividamento. O balanço, ele é uma fonte inesgotável de informação gerencial. Use o seu balanço, tá? E assim, peça o balanço para o seu contador. Só lembrando que para você pedir um balanço para o seu contador, você tem que ser aquele empresário comprometido que passa as informações. Porque o contador ele não pode inventar a informação, tá, gente? Então é isso, a gente quer chamar vocês para um desafio. Você nunca analisou os números da sua empresa através de um DRE, de um balanço? Faça isso e depois conte pra gente o que você descobriu. Se esse conteúdo foi interessante para você, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Acompanha a gente no blog, sempre vai ter informação escrita referente do que a gente está discutindo aqui durante a semana, tá? Acompanha na fanpage também. Aí a Simone, a Elaine e a Lúcia, que sou eu, nós estamos mantendo artigos sempre relacionados a esses assuntos. E muito obrigada por estar com a gente até esse Hoje é momento. só. Um Tchau. beijo. Tchau, gente.